Por que retrato embaçado? Para representar o segundo sintoma do eu fraco. Porque o sintoma fundamental é o buraco vazio na alma causado por ausência de determinados afetos da sua infância. Então, o segundo, que é o retrato embaçado, você passa na frente do espelho, você olha na frente do espelho, lá na frente daquele espelho lá, você está do lado de cá, lá está o espelho, e você olha, do lado de cá existe uma pessoa grande, do lado de cá existe uma pessoa que todos falam que ela tem um grande potencial, que ela tem uma grande competência, que ela sabe isso, que ela sabe aquilo, que ela lidera, que as pessoas a elogiam, que ela gosta de ajudar as outras pessoas. Então, tudo isso está do lado de cá. E isso é o olhar externo dos outros. Mas você, quando você olha lá no espelho para a sua autoimagem, você não enxerga no espelho tudo que as pessoas falam sobre você. Você enxerga lá no espelho uma pessoa muito menor do que aquela que realmente está do lado de cá do espelho. Isso se chama retrato embaçado. E foi exatamente essa questão que a Mari Mendonça, Marilane Mendonça, mandou aqui. Quando ela diz aqui, olha o que ela diz. Três coisas importantes, né? Eu não vou citar toda a história, mas ela coloca que tudo que acontecia de errado naquela casa, a mãe chamava as irmãs e as primas para dentro do quarto, e lá dentro do quarto a mãe explicava para as primas o que tinha acontecido, e ela nunca sabia o que era. E depois, mais tarde, as irmãs contaram para ela que a mãe dizia que ela era o problema de tudo acontecer de errado naquela casa. Por causa disso, ela então vai desenvolvendo o que ela chama depois. Olha, aí o que ela diz? Ó, hoje, aí ela pergunta, será a angústia? Eu tenho hoje uma angústia latente dentro de mim. Eu agora, como adulta, eu não consigo me valorizar, mesmo que as pessoas falem para mim o valor que eu tenho, eu não consigo. Eu estou com mais ou menos 49 anos. 3, angústia, eu não consigo me valorizar. Número 3, eu me diminuo constantemente, ou seja, olha lá no espelho, aqui fora do espelho tem uma pessoa grande que todos falam isso, pontua as competências, você é uma líder fantástica, você tem muito potencial, mas você olha no espelho e não vê. Eu me diminuo constantemente. E o pior, aí vem a outra parte ligada diretamente à ausência desse afeto na sua infância, da mãe ou do pai, ou de alguém presente que não deu, ou de alguém presente que violentou emocionalmente. Aí ela diz, a última parte, eu mendigo a atenção dos outros, mesmo sendo uma pessoa que sabe, que tem competência, mas eu mendigo a atenção dos outros e isso me prejudica no meu trabalho e no meu relacionamento. Aí ela pergunta dela, será que isso é sintoma do eu fraco? Totalmente. Está qualificada aqui, então, dentro do sintoma 2, que é o retrato embaçado, que é você passar na frente do espelho, você passar na frente da imagem, você não reconhecer a imagem, o tamanho que você tem. Veja só, vamos lá. A dor maior dela, só para você entender, a dor maior dela, a mãe, tudo que acontecia às vezes naquela casa, a mãe ia lá no quarto, conversava com as irmãs e não deixava ela saber. Mais tarde, e ela sentia. Mais tarde, as irmãs, então, compartilham com ela que aquela situação era em função de que a mãe falava que ela era, infelizmente, o problema de tudo que acontecia naquela casa. Depois disso, então, ela começa a desenvolver vários e vários sintomas quando ela se torna adulta, e aí ela manda para mim 4 e pergunta qual sintoma do eu fraco ela se encontra. Aí ela fala que ela tem uma angústia que não acaba, e eu mostro para ela que isso é fruto dessa ausência desse afeto, que é o buraco vazio na alma. Ela desenvolveu, por causa disso,
a dificuldade de se autovalorizar, ela conta, mesmo todo mundo falando que ela tem um grande potencial, ela não consegue se valorizar, ela então se sente, ela se diminui constantemente, e por pior, que ela então mendiga a atenção das pessoas com medo de ser rejeitada e abandonada. E aí ela pergunta, e o impacto que ela coloca disso maior é no seu trabalho e, óbvio, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos. Conclusão, então. Por que eu mostrei que ela está conversando com o sintoma 1, se você não assistiu, volte e assista depois a live de ontem, ela está conversando com o sintoma central, que é a angústia, esse vazio existencial. Mas o centro aqui são essas duas coisas que ela coloca. Eu me diminuo constantemente e as pessoas falam, eu não me valorizo mesmo que as pessoas dizem que eu sou muito competente. Então, passa na frente do espelho, do lado de cá tem uma pessoa grande, com competência e tudo mais, mas ela se olha na frente do espelho e não se vê como todas as pessoas colocam. Retrato fica embaçado. Segundo sintoma, retrato embaçado. Então, ela está dentro disso, e aí, se você se identifica, só basta colocar aqui eu, se você quiser falar como como a Érica colocou, eu me identifiquei com todas essas características e que acabou de falar, eu estou morta, estando viva. Se você tem algum sentimento, qual sentimento maior você sente quando você escuta essa história? Qual sentimento você se identifica? Ela falou, a Mari Mendonça disse que é a angústia. Você, a Érica disse que, olha, eu me sinto morta estando viva. É muito forte. Mas, ao mesmo tempo, Érica, só o fato de você ter coragem de falar isso aqui, de dividir isso aqui com a gente, você já está no caminho. Quando há essa tensão entre o que você viveu, o que fizeram com você no seu passado, e aquilo que você está querendo viver no seu presente, aí você percebe, aí sim você percebe o quanto você ainda é dependente do que aconteceu no seu passado. Então, a primeira recomendação minha aqui, para você então fazer a travessia para o eu forte, que é a única coisa que corta esse ciclo do eu fraco, lembre que eu te mostrei que essa angústia, esse vazio, essa repetição e não conseguir ser você, é porque formou um buraco, que é a ausência daquele afeto lá. O primeiro caminho é a gente, então, preencher esse lugar. E a gente preenche esse lugar, que é essa ausência do afeto, é um processo de travessia. Entende? É um processo de travessia. O processo de travessia para o eu forte, eu vou atrás de um outro referencial emocional, afetivo, para colocar no lugar. Por isso que, muita atenção, por isso que não é sobre voltar para recuperar a sua criança interior perdida. Porque se eu faço você voltar, e aqui é a minha grande crítica aos métodos que querem fazer voltar, se eu faço muitas vezes você voltar, os relatos que eu tenho é que muitas pessoas já estão sofrendo, tentando, lutando com isso. Muita gente tentou fazer ele tentar voltar, ele voltou, tanto que não consegue sair de lá mais.